Você sabia que a diferença entre sucesso e fracasso começa aí na sua mente? Exatamente agora que você pensou no seu cérebro e nos seus pensamentos. É aí que é a raiz de todo sucesso e todo fracasso. Então, no vídeo de hoje, eu quero comentar com vocês sobre o segredo de mentes fortes, tanto para empreendedores como para pessoas que não são empreendedores. Quem é ali é um CNPJ e também quem não é CNPJ, né? Um trabalhador, entre aspas, normal. Até porque todos nós trabalhamos, desde que seja num contrato de trabalho, como também um empreendedor. E morando 6 anos em Portugal e algum tempo agora empreendendo, eu quero compartilhar com você essa questão. Por quê? Se você não entender que toda a raiz estão nos seus pensamentos, e lembrando que todo ser humano tem cerca, de acordo com alguns estudos, cerca de 70 mil pensamentos automáticos por dia. Ou seja, tudo que nós fazemos, nós pensamos e agimos, pensamos e agimos. Emoções está em outra questão, faz parte do conjunto, mas o nosso objetivo aqui é entender como que ou qual é a diferença entre uma mente que consegue ter sucesso e uma mente que está ali no fracasso, ok? Dentro disso, nós entendemos então que nós temos cerca de 70 mil pensamentos automáticos por dia. Dentre esses pensamentos, alguns serão positivos e outros serão negativos. Eis a grande questão. Todo pensamento automático nós não temos controle, como o próprio nome diz, ele é automático, ele surge do nada. Agora, o que nós temos controle é se vamos prolongar esse pensamento, se vamos alimentar esse pensamento ou não, seja ele positivo como também um pensamento negativo. Nós é que decidimos. Agora, nós precisamos entender a raiz desses pensamentos. Dentro disso, nós vamos entender agora por que alguns empreendedores, alguns trabalhadores, alguns seres humanos têm uma mentalidade mais forte ou outros que têm uma mentalidade mais fraca. E aí, eu quero compartilhar com vocês três questões aqui importantes que vão te ajudar a distinguir como que está sendo a sua mente, se ela está indo para o sucesso ou ela está sendo cada vez mais fracassada. E dentro disso, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que nós precisamos desenvolver uma mentalidade antifrágil na vida, ou seja, nos negócios. Uma mentalidade antifrágil, que é o quê? Que é lutar diante dos desafios constantemente, ter uma mentalidade resiliente diante de toda dificuldade, diante de toda crise. E se tratando agora também de empreendedor, nós precisamos entender que o empreendedor ele precisa muitas vezes criar um processo de trabalho, queira ou não. Uma pessoa que trabalha para alguém, ela tem um processo. Qual que é o processo dela? Sair de casa toda manhã, segunda a sexta, alguns até no sábado, sai de manhã para trabalhar, tem horário de almoço, tem que cumprir as regras, o processo da carga horária de trabalho para no final ele voltar para casa. E todos os dias ele tem que estar ali. A questão do empreendedorismo é semelhante, embora ele trabalhe por conta, é ele que faz o salário dele, enquanto o trabalhador vai ter aquele salário fixo no mês. E o empreendedor, ele vai ter que sair de casa também todos os dias, tem que ter a sua estratégia de trabalho todos os dias, o seu processo de desenvolvimento todos os dias. Uma das coisas que para mim hoje é um grande desafio enquanto empreendedor em Portugal é sair todos os dias pela manhã. Por quê? É o desafio de você se lembrar do dia anterior, dos momentos anteriores, o grande desafio de lidar com os nãos que nós recebemos constantemente e a gente sabe que é normal. Então, para mim, é muito importante construir essa mente antifrágil, essa mente resiliente, desenvolver todos os dias. Então, criar esse processo também de trabalho, sair de manhã, visitar alguns clientes, captar alguns clientes, mostrar alguns projetos, persuadi-lo, não é? Da necessidade do produto ou do serviço que eu ofereço, ele entender os benefícios para que ele venha contratar os meus serviços. Toda a parte de mídia, cuidar da saúde mental também, ajudar com que o empreendedor entenda que é importante cuidar do negócio, atrair clientes, aumentar o seu faturamento, mas é muito importante também ajudá-lo a controlar sua ansiedade,
os seus medos, os seus desafios, entender a concorrência e todo esse processo é muito importante também. Por quê? Dentro do nosso trabalho hoje é cuidar, ajudar o empreendedor no seu negócio, mas ajudar o empreendedor também enquanto a sua saúde mental. E por isso é muito importante desenvolver uma mente resiliente. Então todos os dias tem que ter aquele processo de trabalho, tá certo? Então esse é o primeiro ponto, porque pessoas de sucesso, né, administram bem a sua mente. Por quê? Eles têm uma mente bem desenvolvida diante de um processo de resiliência. A segunda questão que eu quero colocar é que eu até usei algumas vezes a expressão resiliência, mas o segundo ponto que eu coloquei é a importância da resiliência emocional. Então, uma coisa é desenvolver uma mentalidade antifrágil, aquela que resiste aos momentos difíceis, aquela que não se abala. Por exemplo, como eu até citei, todos os dias sair de manhã e ouvir muitos nãos, e eu tenho que ser resiliente para resistir isso, para ter força ainda e continuar firme no meu projeto. Agora, o segundo ponto é ter uma resiliência emocional. Por mais que é ruim, por mais que é difícil ouvir muitos nãos, eu preciso entender a importância disso, de ter uma resistência, uma resiliência emocional diante do meu projeto de empreendedorismo. O trabalhador CLT muitas vezes não se preocupa com isso, porque ele acha que ele vai lá, cumpriu as horas, volta para casa e no final do mês o salário dele está lá. Só que ele não pode se esquecer que a qualquer momento ele pode ser dispensado. E se ele prestar um mau serviço, ele pode ser dispensado também. Então tem várias questões para um trabalhador CLT ou no contrato de trabalho. Agora, um empreendedor ele precisa entender todos os dias, todo momento isso, dessa resiliência emocional. Porque o negócio só depende de mim. O negócio do empreendedor só depende dele. Todos os dias ir para a rua, ou se ele tem um negócio físico também, todo dia abrir a porta da sua loja, a porta do seu salão, atender bem os clientes, criar um modelo de fidelidade, criar um modelo de aceitação dos clientes, um processo de propaganda, além do boca a boca, é onde entra o meu serviço, oferecendo a otimização do perfil do Google, criação de sites, gestão de redes sociais, toda essa estrutura para que o empreendedor também desenvolva cada vez melhor o seu negócio, mas desenvolva também a sua mentalidade, além de mentalidade antifrágil, a sua resiliência emocional. Por quê? Eu preciso criar um processo de trabalho constante, eu preciso entender cada vez mais, todos os dias, que esse negócio para crescer só depende de mim, em certo ponto. Não é quanto mais eu me dedico, melhor será. Quanto menos eu me dedico, pior será. E a terceira questão que eu coloquei é como superar o medo de falhar e seguir em frente. Então, olha que interessante. Quando eu sei que eu preciso entender que eu não posso ter medo de falhar, eu preciso entender que o negócio só depende de mim. E quando depende de mim, eu entendo também que só falha quem desiste. Porque por mais que a gente tenha oscilações, mas esse projeto não pode passar por um medo irracional, um medo incalculável, um medo inesperado. É claro que o medo faz parte, né, das nossas emoções e nos dá equilíbrio para várias decisões que nós precisamos tomar na vida. E se tratando de negócio, de empreendedorismo, de faturamento, de renda, de clientes, o que acontece? Eu preciso entender que só falha quem desiste. Então, enquanto a gente não decidir desistir do nosso negócio, nós não precisamos ter medo, né, de falhar, de fracasso e seguir em frente constantemente. Então, se você, agora que aprendeu sobre a diferença entre fracasso e sucesso, e isso começa na nossa mente, vamos pensar o seguinte: eu preciso cuidar dos meus pensamentos automáticos e, junto disso, eliminar os pensamentos negativos e cuidar dos pensamentos positivos e fortalecê-lo cada vez mais, tá certo? E aí eu quero deixar aqui uma ação para você que possa estar passando por um momento de dúvidas, de indecisões por causa do tipo de mentalidade que você possa estar tendo até agora, ou de fracasso
ou de sucesso. O que eu quero dizer para você? Faz uma lista dos momentos mais difíceis que você já superou. Você está num momento difícil e está na dúvida? Coloca uma lista diante de você de tantas coisas que você já fez, tantas coisas que você superou, tantas coisas que você venceu. E leia isso constantemente, porque com certeza vai te ajudar a criar essa questão da mentalidade antifrágil, ajudar na sua resiliência emocional e principalmente vai te fortalecer diante dos medos de fracassar, tá certo? Eu quero aproveitar e deixar um versículo bíblico que está em Filipenses 4:13 e diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. É claro que há um contexto ali, os versículos anteriores, principalmente Paulo vai dizer o seu estilo de vida e o que ele estava disposto a passar, tanto que ele fala a ter fartura como passar necessidade, ter em abundância, mas não ter nada. Então há um contexto, mas eu vou fazer uso com cuidado aqui desse versículo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então lembre-se dessas questões que nós abordamos nesse vídeo e você pode todas as coisas aí no seu negócio, porque existe um Deus vivo que pode te fortalecer a cada dia, tá certo? E uma frase daquele ministro Winston Churchill, ele disse assim uma certa vez: o sucesso não é definitivo, o fracasso não é fatal, é a coragem de continuar que conta, ok? Então o negócio só depende de você. Só falha quem desiste e cria um processo, você tem muita chance de prosperar cada vez mais, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.